Bem, meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de dar início à primeira série de 2025, justamente no programa de ontem, e nós estamos fazendo inicialmente uma abordagem panorâmica sobre os 10 mandamentos, apontando, sobretudo, suas implicações para a nossa vida hoje. E dando continuidade exatamente de onde nós paramos, no programa de hoje vou pontuar justamente a maneira como os 10 mandamentos estão organizados. Na verdade, assim como o corpo humano, a música e o edifício têm uma estrutura, a Bíblia e, consequentemente, todo o texto nela inserido está devidamente estruturado, está devidamente organizado, de maneira que isso facilita a compreensão. E nesse aspecto, os 10 mandamentos está estruturado, ou seja, dividido justamente em 2 partes, 2 seções. E é interessante, essas seções ou partes, como nós estamos aqui pontuando, cada uma delas, de fato, tem uma ênfase. Uma das razões pelos quais nós titulamos essa série com o tema As 2 Tábuas se dá exatamente por essa divisão, ou seja, a maneira como os 10 mandamentos estão organizados. Só para você ter uma ideia. Essa primeira tábua que nós estamos trabalhando envolve justamente os 4 primeiros mandamentos. Você vai perceber que ela trata exatamente sobre aqueles mandamentos que pontuam, ou seja, descreve a nossa relação com Deus. E essa primeira tábua aponta justamente para a primeira seção de mandamentos, enquanto que a segunda tábua, a segunda seção, assim cada seção descreve um padrão de relacionamento a ser vivido por todos nós. Então vamos lá. A primeira tábua, que envolve justamente a partir dos versículos 1 até o 11. Eu li, na verdade, apenas os 4 primeiros versículos, mas se você pegar a sua Bíblia, no capítulo 20 do livro de Êxodo, a partir do versículo 1 ao 11, você vai perceber que os 11 primeiros versículos desse capítulo tratam de apresentar os princípios que regem a nossa relação com Deus. E quais são esses princípios? Vou resumidamente pontuar para você. Primeiro princípio: não terás outros deuses diante de mim. Segundo princípio: não farás e nem adorarás imagens de escultura, seja de qualquer ser nos céus, na terra ou debaixo da terra. Terceiro princípio: não tomarás o nome de Deus em vão. E quarto princípio: lembra-te do dia do sábado. E aí é interessante ressaltar essa observação. Todos esses mandamentos que eu acabei de citar, 4, são os 4 primeiros que compõem a primeira tábua, ensinam que Deus é infinitamente santo e perfeito, e sendo Ele Senhor absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas, devemos tributar a Ele a reverência que lhe é devida. É por isso que o texto
da primeira tábua, e que, por sinal, nós lemos basicamente, ele começa logo no versículo 1 com uma declaração muito interessante. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Portanto, para estarmos informados do que devemos fazer e do que nós também devemos evitar, ele, Deus, decidiu como Senhor e juiz de toda a terra, prescrever para nós leis que regulam a nossa vida e também as nossas ações. Nisto, os 4 primeiros mandamentos tratam de apontar como devemos nos relacionar com Ele. Ou seja, não há vários deuses, há um só Deus. E, por sinal, um Deus subsistente eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou repetir esse ponto, o que é interessante. Nós precisamos compreender que os 4 primeiros mandamentos que estão compondo a primeira tábua, eles, na verdade, apontam como devemos nos relacionar com Deus. E eles fazem questão de enfatizar: não há vários deuses. Como pensam os politeístas? Há um só Deus, e que, por sinal, é um Deus subsistente eternamente em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e também o Espírito Santo. Portanto, nós não podemos ter outros deuses, não podemos fazer e nem sequer adorar imagens de escultura, não podemos escarnecer o seu nome e nem nos omitirmos em dedicar a ele um tempo devido para o nosso relacionamento e intimidade. E é por isso que ele institui nessa primeira tábua o que nós chamamos de os 4 primeiros mandamentos, que vão descrever o padrão de como devemos nos relacionar. E nesse aspecto, volto a enfatizar mais uma vez. Nesses 4 primeiros mandamentos, nós, portanto, temos os princípios que vão padronizar, vão normatizar, eles vão servir como guia, dando diretrizes de como nós cristãos devemos nos relacionar com Deus. Agora, interessante, quando você vai para a segunda tábua, e aí nesse aspecto eu estou apontando como os 10 mandamentos estão divididos, organizados e muito bem estruturados. Quando você vai para a segunda tábua, que começa agora a partir do versículo 12 ao 17, e aí é interessante você perceber isso. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 ao 11, vão tratar sobre os 4 primeiros mandamentos, descrevendo o padrão de relacionamento que nós devemos desenvolver com Deus. Mas a segunda tábua, que começa a partir do versículo 12, vai até o 17, aponta exatamente os princípios que devem reger o nosso padrão de relacionamento agora com o próximo. Eles tratam de apresentar os princípios que regem a nossa relação com o homem, com o próximo. E quais são eles? Resumidamente, vou dizer para você. Primeiro princípio, ou mandamento: honra seu pai e sua mãe. Segundo, não matar. Terceiro, não cometer adultério. Quarto, não furtar. Quinto, não dar falso testemunho. E sexto, não cobiçar. Enquanto que, na primeira tábua, nós temos os 4 primeiros mandamentos, aqui nós temos os 6 últimos. E é interessante
Os 6 últimos mandamentos que eu acabei de citar nessa segunda tábua falam da nossa relação com o nosso próximo. Neles, nós somos exortados a honrar pai e mãe, a respeitarmos a vida, não matando, a não cobiçar o alheio, não furtando, a ter o cuidado com a reputação do próximo, não dando falso testemunho, e mais, nós somos exortados a não cobiçar em nosso coração aquilo que é do próximo. E aí, aproveitando, faço uma observação prática. Todos esses mandamentos divinos que estão presentes na lei, e aí eu estou me referindo aos 10, todos esses mandamentos que estão presentes na lei oferecem orientação atemporal, ou seja, são verdades imutáveis que não mudam, e isso independente das constantes mudanças ocorridas na sociedade. Vou repetir isso para você, para que você entenda bem. Todos esses mandamentos que estão presentes na lei e que são descritos aqui em Êxodo, a partir do capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 17, são orientações divinas atemporal ou atemporais. O que é isso? Não estão sujeitos a circunstâncias e a mudanças que ocorrem no tempo. E por quê? Porque são verdades imutáveis que não mudam. E isso independente das constantes mudanças ocorridas na sociedade. Agora, um ato mais importante ainda. Mesmo sabendo que eles são imutáveis, o que nós precisamos saber é como todos esses mandamentos que revelam os princípios divinos são tratados no Novo Testamento por Cristo, pelos apóstolos, e como eles devem ser aplicados hoje. É por isso que, nessa abordagem introdutória e panorâmica, nós estamos ressaltando a importância dos 10 mandamentos e, sobretudo, as suas implicações para nós hoje. Porque os mandamentos de Deus são eternos, são perfeitos, eles são imutáveis, eles não mudam, não estão sujeitos a tempo, às circunstâncias, não têm data de validade vencida. Pelo contrário, são princípios eternos. Agora, o que nós precisamos entender, e pouca gente atenta para esse detalhe, é como os autores do Novo Testamento, e nesse aspecto, como Cristo, o Messias, como os apóstolos, eles tratam esses mandamentos e, o mais importante, como eles devem ser aplicados hoje em nossa vida. Porque quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, sobretudo aqui o texto de Êxodo, nós temos aqui a vontade de Deus manifesta em forma de normas, de preceitos, de estatutos, de leis. Mas, quando tudo isso é tratado lá no Novo Testamento por Cristo e pelos apóstolos, você percebe que essas normas, esses estatutos, essas leis tiveram como objetivo, dentro de uma revelação progressiva, revelar princípios. E o que são princípios? Verdades eternas, imutáveis, que não mudam e que, portanto, precisam e devem necessariamente ser vividas e aplicadas em nosso tempo de hoje. Por isso, digo que é crucial compreender que a lei não é um caminho para a salvação. Eu vou repetir isso aqui. A lei não é um caminho para a salvação, mas apenas um guia que aponta a salvação e para uma vida justa e agradável diante de Deus.
Eu vou repetir isso, porque eu quero que isso fique impregnado nas tábuas da sua memória e também do seu coração. Eu estou dizendo que compreender os 10 mandamentos numa perspectiva tanto veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, como neotestamentário, o Novo Testamento, é algo crucial. Porque no Antigo nós temos estatutos, leis, mandamentos, mas tudo isso, dentro de uma revelação progressiva, tem como objetivo revelar princípio. E o princípio é aquilo que está por trás da norma. É aquilo que é, de fato, o que a norma pretende contemplar. E aí, nesse particular, nós precisamos entender como é que Cristo, como é que os apóstolos, eles trataram os 10 mandamentos e como é que esses princípios, eles devem ser aplicados hoje. E aí eu estou enfatizando. Compreender isso é fundamental. E por quê? Porque a lei não é um caminho para a salvação. Quem está pensando que a lei salva está redondo, quadrado e triangulamente equivocado. A lei não é um caminho para a salvação, mas apenas um guia que aponta a salvação. E também serve para apontar uma vida justa e agradável diante de Deus. E ao aplicar esses valores, devemos entender que a graça de Deus, e aí deixo isso aqui enfatizado, a graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo é o verdadeiro alicerce da salvação. E é isso o que a lei propõe revelar quando desemboca no Evangelho. A graça de Deus revelada no Evangelho de Jesus Cristo é o verdadeiro fundamento e alicerce da nossa salvação. É por isso que os apóstolos vão enfatizar, e Paulo principalmente, pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, nessa primeira exposição, estou evitando, propositalmente, uma abordagem legalista, porque nós precisamos ter uma correta compreensão sobre os 10 mandamentos. E nós precisamos, sobretudo, viver uma fé autêntica, moldada pela graça de Deus e direcionada pelos princípios eternos e imutáveis da sua palavra. Por isso, eu estou evitando justamente cometer o erro que muitos fazem, de todas as vezes que tratam sobre a lei e, sobretudo, os 10 mandamentos, fazem uma abordagem absolutamente moralista, legalista, radical, sem buscar o seu real sentido e o seu real propósito. Nós precisamos compreender absolutamente que os 10 mandamentos nos impulsionam a viver uma fé autêntica, genuína, moldada pela graça de Deus e direcionada pelos princípios eternos e imutáveis da sua palavra. Mas nada de legalismo, porque o legalismo é altamente prejudicial. E aí, resumindo, eu devo dizer, os 10 mandamentos não podem ser confundidos com leis e preceitos dos escritos de Moisés. Eles são mandamentos de Deus que têm como objetivo revelar princípios imutáveis.